Aos 17 anos, casou-se com um pastor, mas viveu um pesadelo silencioso por quase 18 anos. Meu Deus. Seu marido, que pregava santidade, a manipulava, traía e espancava e violentava sexualmente. A fachada dele só desmoronou quando a violência se voltou contra o filho. Ana Lúcia fugiu e recomeçou sua vida, mas sua nova felicidade foi interrompida pela trágica morte de seu terceiro marido. Hoje, ela usa sua experiência de abuso dentro da igreja e a dor do luto para se tornar a voz e a força de outras mulheres, provando que é possível manter a fé mesmo diante da falha da religião e de seus líderes. Meu Deus, bom. A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, irmã. A paz. Eita, testemunho forte, né? É. De superação, né? Também. Isso. Superação, de resiliência, de perdão, de cura. Né? E hoje você leva, né, para outras mulheres que passam por isso. Isso. E passou por isso também. Isso. E até hoje sente dor. Eu costumo dizer que Deus usou a minha dor para hoje ajudar outras mulheres. E era algo assim que eu não imaginava. E Deus fez. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Eu quero deixar esse testemunho dessa mulher que foi assim enganada por um líder religioso, por um pastor. Ela foi machucada, assim, sofreu a violência no sentido mais amplo da palavra, sabe? Tanto psicologicamente, até fisicamente, foi traída. Aí você vê como o inimigo, ele entra até mesmo dentro da igreja com aqueles que não estão focados no reino, e acontece essa barbaridade toda, né? É triste, dá até um pouco de ira, né? De assistir como um homem é usado por Satanás para tentar estragar a vida de uma pessoa, né? Quero que você assista o vídeo até o final, mas antes deixa aí o seu comentário, o seu like e, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Voltamos no final do vídeo para mais comentário. Eu tive uma infância bem marcada mesmo, né? Eu falo que quando Deus escolhe os servos dele, eu acredito que é desde a infância. Né? Desde o ventre da nossa mãe. Isso. Né? Eu venho de uma família de 3 irmãos, nós somos 3, meu pai e minha mãe. Sim. Eu sou a mais velha dos 3, tenho um irmão e uma irmã. E a minha infância ela foi marcada por uma série de acontecimentos, assim como a minha vida adulta, né? Então, acho que Deus já estava preparando, porque aos 3 anos, de 3 para 4 anos de idade, eu sofri um abuso por parte de um amigo do meu pai, uma pessoa que foi trabalhar com o meu pai, a gente morava na fazenda, e essa pessoa abusou de mim sexualmente. Eu lembro como se fosse um sonho na minha cabeça. Como eu era muito criança, eu tenho essa memória vaga, me lembro do abuso, como foi. E eu não contei para ninguém. Ah, você não chegou a contar? Não contei, né? Então, isso me gerou vários problemas, porque eu fui uma criança ferida, né? Sim. Desde a primeira infância. Então, eu guardei para mim. E durante muitos anos eu carreguei esse trauma, né? Além desse trauma, o meu pai era alcoólatra, porque eu não nasci em uma família de evangélicos. Então, a sua mãe também? Minha mãe não. A minha mãe não. Mas minha não mãe era evangélica? Não era evangélico. E o meu pai era alcoólatra e o casamento dele com a minha mãe era muito conturbado, né? E assim, o meu pai ele bebia com frequência, quase que todos os dias, e ele era muito agressivo. Então, assim, a minha infância foi marcada, né, por abuso, por muita violência, por separações, porque eles se separaram várias vezes, né? Ele teve amante. E assim, meu pai era uma pessoa totalmente desregrada, né? Até Jesus achar ele, né? Mas eu falo que... Sim. Ele não era carinhoso com você? O meu pai ele sempre foi atencioso. Ele sempre foi, apesar, né, na infância a gente passar por todos esses traumas, o meu pai ele foi um pai presente, sim, né? Ele sempre fez tudo, assim, na parte paterna, eu não tenho que reclamar, sim, dele.
Só que devido ao alcoolismo, né, aí eles não conheceram a Deus, né? Ele e a minha mãe não conheciam a Deus, então o casamento deles era muito ruim. E eu me lembro que com, acho que 7 para 8 anos, ele e a minha mãe teve uma briga muito violenta. E aí a minha mãe decidiu se separar porque ele tentou matar ela, né? Meu Deus. Minha mãe decidiu Foi a separar. primeira vez que ele tentou? Não. Já Eles teve brigavam muito, muito, eles brigavam muito mesmo. Eu me lembro de vezes que eu entrei na frente dele, né? E eu era muito criança e eu tenho essa memória. Sim. Dessa última vez, dessa última briga deles, a minha mãe, eles separaram várias vezes. Mas dessa última separação, a minha mãe fugiu e me levou com ela e deixou meus 2 irmãos com ele. E a minha mãe foi para Brasília, a gente morava em Goiás. Eu sou de Goiás, eu nasci lá, a gente morava lá. E a minha mãe foi para Brasília e me levou. E a gente ficou lá 17 dias, né? E ele ficou com meus irmãos, ele ficou desesperado, né? Nossa. Transtornado. E assim, a gente ficou 17 dias lá, eu fui morar com a minha mãe no lixão. Né? Uma parte assim, que marcou muito a minha infância. Ela não conhecia nada lá. Ela foi morar com o irmão dela. E o meu tio, ele era catador, né? Que fala, ele morava no lixão de Brasília. Então, assim, era uma vida muito pobre. Né? E lá, assim, esses 17 dias foram difíceis. Né? A gente sofreu muito. E a minha mãe viu que não ia dar certo lá. E os familiares dela ficou com dó do meu pai. E resolveram, então, contar, né, para o meu pai onde ela estava. Ele foi atrás. E aí ele prometeu para ela que ele ia mudar, né, para eles voltar, que ele ia mudar. Foi quando ela falou para ele, eu volto com você se você mudar de cidade, né? Ele mudar para Brasília. Nós estávamos em Brasília, eu e a minha mãe. Sim. E ela falou que voltaria com ele se nós mudássemos de estado, de cidade. De cidade. Porque ele tinha uma amante lá, e a amante que acarretava todos os, além de todos os problemas, ainda tinha um amante. Então ele concordou, ele falou, a gente vai mudar, então a gente vai para Minas Gerais, né? Foi quando a gente foi para Minas, né? Para Monte Carmelo. Cheguei em Monte Carmelo, eu tinha 8 anos, de 8 para 9 anos. Criança. E aí quando a gente chegou lá, assim, ele continuou na bebida, né? Continuou com a mesma vida, né? Mudou de cidade. Só mudou de cidade. Eu até costumo dizer, as pessoas pensam, né? Assim, vou mudar de cidade que vai resolver os problemas. Não, o problema vai junto. Isso. Só que aí, lá em Monte Carmelo, eles passaram muitas privações, né? Porque lá não tinha o suporte da família, como, né? Dos parentes, assim. A vida é difícil, né? Criar 3 filhos pequenos, então... E aí um dia ele chegou, assim, cansado do trabalho. Meu pai era aquele estilo de pessoa que odiava crente, né? Ele era aquele. Aqueles que Deus fala assim, é esse, né? E um dia ele chegou, assim, muito cansado, sabe? A vida financeira destruída, casamento destruído. Eu acredito que só a saúde que ainda não estava, mas o resto estava tudo destruído, né? E ele chegou cansado e ele falou para minha mãe, vamos para uma igreja? Aí a minha mãe falou assim, mas a gente foi na... Posso falar? Na missa? Pode. Ele chegou cansado, né? Ele falou para minha mãe, vamos para uma igreja? Ele falou? Ele falou. Olha só. Ele trabalhou o dia todo na lavoura, eles trabalhavam, ele estava muito cansado. Ele falou, vamos para uma igreja? Ela falou, mas a gente foi na missa domingo. Que eles eram, assim, aqueles católicos de domingo, né? Sim. Eles iam... Aí ele falou, não, mas eu quero ir numa igreja de crente. Aí a minha mãe falou, eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela falou assim, mas como assim de crente? Ele falou assim, eu acho que se eu passar para crente, a minha vida muda. Né? E a minha mãe, para ver como que o diabo é, né? Sim. Minha mãe sempre teve esse sonho de ir para a igreja e no dia que ele chamou, ela não quis ir. Olha. Aí ele insistiu, eu e meus irmãos, ela falou, então vamos. E aí a gente se arrumou, me lembro, foi numa segunda-feira, em 99, eu acho, 1999. A gente se arrumou, todo mundo, né? Uma vida muito pobre, assim. Colocou a roupa que tinha e entramos no carro. E aí, quando a gente entrou no carro, ela falou assim, qual igreja você quer ir? Ele falou, a primeira que tiver com a porta aberta. A gente vai entrar e vai ficar. E aí foi assim, né? Ele decidiu, a gente foi, rodou a cidade toda. Monte Carmelo não é uma cidade muito grande. Como era segunda-feira, é difícil achar. Nossa, Mas ele chegou na porta de uma igreja, estava aberta, e ali eles entraram e estão até hoje. Olha, né? isso aqui foi em 99, já 26 anos, né? Glória a Deus. E assim, ali a minha mãe já na primeira semana ela se batizou. Ela se lançou mesmo, né? Primeira semana ela se batizou. Meu pai, ele ainda ficou 1 ano assim, na igreja
e bebendo na igreja. Mas assim, chegou Foi difícil se libertar. Foi difícil, mas chegou um momento assim que Deus criou uma situação, sabe? Sim. E ele estava bêbado e ele bateu o carro. Ele quase morreu, ele quase matou outras pessoas. E aí acho que ele percebeu, né? Ele falou assim, Quão grave, né? Tava esse... Então ele resolveu se lançar de verdade, né? Ele falou, tem que mudar. Foi quando ele se converteu mesmo, né? E eu e meus irmãos, assim, a gente amava. E aí eu cresci na igreja, né? Quando eu fui para a igreja, eu tinha 9 anos. E assim, eu admirava, né, os pastores. E eu ficava olhando, porque assim, a minha vida, eu falo que a minha vida melhorou muito quando eu fui para a igreja, né? Sim. Porque assim, as brigas dentro de casa acabou, né? O meu maior trauma de infância era as brigas, né, dos meus pais. Então assim, acabou. E eu olhava assim e falava, gente, que bom, né? Só que eu ainda tinha aquele trauma do abuso, né? Eu carreguei muitos anos isso. Sim. Muitos anos. Então, assim, eu fui uma menina muito revoltada, né? Na igreja eu era muito quietinha, mas na escola eu era terrível, porque, assim, eu queria externalizar, né? Tudo aquilo que eu vivi, como eu não contava para ninguém, então eu queria jogar para fora de alguma forma. Mas na igreja, não, eu amava estar na igreja, né? E, assim, eu olhava para os pastores e falava, nossa, deve ser tão bom, né, pregar. E, assim, eu comecei muito cedo na obra, lá na igreja, eu sempre ajudei. Né, eu sempre ajudava, assim, na escolinha, no grupo jovem, sim. E ali fui crescendo, né? E na minha adolescência, eu conheci uma pessoa na igreja, um rapaz, né? Só que não deu certo, foi um namoro breve, né? Não era de Deus. Você já era adolescente? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E assim, esse rapaz, ele quase me desviou, na verdade, né? Eu estava no grupo jovem muito firme, e aí ele apareceu, assim, quase me desviou, eu acabei perdendo a minha virgindade com ele. Na verdade, ele me desviou, né? E assim, o meu pai ficou muito bravo, muito decepcionado. Porque o meu pai sempre foi muito rígido também, né? Sim. E aí eu passei um período, assim, bem complicado. Eu saí de casa, fiquei 8 meses fora de casa, sabe? Assim, mas o meu pai, ele deixou as portas abertas, né? Ele falou, se você quiser ir, então você vai. Mas as portas estão abertas. Mas você saiu com ele? Eu saí com ele, isso. Então, assim, mas não deu certo, né? Graças a Deus. Adolescente, rebelde, né? E aí eu falei, pai, não deu certo, assim, voltei, né? Voltei para a igreja, né? E fiquei. E assim, eu admirava, né? As esposas de pastor. E aí voltei, né? Me reconciliei, né? Falei com Deus, me arrependi, né? Porque adolescente é muito complicado. Nossa, é mentalidade diferente. A mente do adulto, isso, né? Então, hoje eu olho para a Ana Lúcia, né, com 37 anos, e a Ana Lúcia lá de 15 anos. E eu tenho um filho de 17, então eu olho para ele e falo, meu Deus. Agora eu sei, né? Agora eu vejo como que é, né, assim. A adolescência, ela é uma fase muito difícil. Você tem que estar sempre, né, ao lado, né, com de certeza. Olho, porque é e complicado. assim, nesse meu retorno para a igreja, eu fui muito bem recebida e continuei ali, né, falei, vou ficar firme, né, e assim, e sempre querendo fazer a obra, né, meus olhos sempre brilharam para a obra de Deus, né? Eu sempre olhei as coisas da obra com muito respeito, muito temor, né, e eu falava assim com Deus, falava assim, eu quero tanto casar com um pastor, né, assim, era meu sonho. Admirava. Né? Porque eu olhava para os pastores, assim, e eu pensava assim, nossa, eles são santos, né? A minha mente líder, né? Ali. É um líder, né? É uma pessoa que está ali para ajudar, né? Então, assim... Mas na minha igreja não tinha jovens, né? Da minha idade, assim, eu queria casar, né? Eu tinha aquela ânsia, assim, de casar. Eu já estava fazendo 16 anos, né? Sim. E não tinha jovens, nada. E eu trabalhando, né? Eu estudava e trabalhava. E eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, né? Porque o demônio, ele age nisso daí, né? E um certo dia eu estava indo trabalhar, eu dormia com uma senhora idosa, né? Cuidadora de idosos, idosos. E aí foi quando eu conheci aquele que quase tirou a minha vida. Meu Deus. Hoje eu falo sorrindo, porque assim, né? Passou. Já passou, tá curada, isso, né? Mas assim, eu falo, se pudesse voltar, não teria passado naquela rua, naquele horário. Né? Então, eu estava indo trabalhar e ele estava lá, né? O meu ex-marido.
Ele estava evangelizando, ele já era pastor. Ah, ele já é. Já era pastor. Novinho assim? Não, ele é 12 anos mais velho sim, que eu. Ele é mais velho. Isso, eu tinha 16 para 17, acho que ele tinha 20, mais de 27, Sim. tinha 12 anos de diferença. Ele estava evangelizando, eu avistei ele, passei, né, na rua, e ele veio atrás de mim. E ele, moça, eu quero te oferecer um panfleto. Eu falei, não, obrigada, eu já sou cristã. Né? Eu sempre fui muito séria, assim. Sim. Já sou cristã, né? Porque, assim, de momento eu não me identifiquei, sabe? Eu olhei para ele, uma pessoa comum no meio da rua, evangelizando. Aí ele continuou andando atrás de mim e ele falou, você é de qual igreja? Eu falei para ele, a igreja que eu ia. Ele, nossa, eu já fui de lá. Fui 12 anos pastor lá. E começou, né, com aquela conversa e ele foi andando do meu lado. E aí ele me acompanhou até na porta do meu serviço, né? E no primeiro dia que ele me viu, e quando eu falei, moço, então tá bom, eu preciso trabalhar, né? E ele nunca foi casado? Foi casado. Sim. E aí, né, uma longa história. Já é outra história, é. Falei, moço, eu preciso trabalhar. Quando eu fui entrar, ele falou assim, eu vou casar com você. Eu sou pastor e eu vou casar com você. Ele falou isso? Falou. E eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, gente, que cara doido, né? E fui trabalhar, mas assim, enquanto a gente foi pelo caminho conversando, eu muito ingênua, porque eu era muito ingênua, muito, né? Eu tinha quase 17 anos. É o que eu disse, eu olho meu filho hoje com 17 anos, eu falo, meu Deus. É muito, né? É muita inocência. Sim. Né? E aí, assim, naquela ingenuidade da minha conversa com ele, eu falei para ele onde eu estudava, eu falei onde eu morava. Né? Ele foi pegando informações minhas. E aí, quando eu entrei, ele falou, vou casar com você. E eu entrei. Do serviço, eu já ia para a escola, porque eu dormia lá com a senhorinha. Do serviço, eu ia para a escola. Eu saí do serviço de manhã, passou. Aquilo ali eu esqueci, né? Sim. Fui para a escola. Quando eu voltei para casa, minha mãe já estava me esperando no portão. Eu chegava em casa meio-dia. Aí ela falou assim, veio um moço aqui, ele é pastor. E eu falei assim, como assim? Ele veio deixar um livro para você. Era ele. Era. Aí ela falou assim, ele falou que vai casar com você. E eu falei, ué, mas... E a minha mãe, de onde você conhece ele? Aí eu expliquei, né? Ela falou, minha filha, mas você já deu seu endereço? Eu falei, ué, mãe, eu tava conversando, né? Ele é pastor. E ele deixou um livro lá para mim, na capa ele deixou uma dedicatória, né? Que Sim. ia casar comigo, que me achou linda, aquela coisa toda, Sim. né? Do narcisismo, aquela coisa toda. E aí passou o dia, fui trabalhar à tarde, ele estava no mesmo lugar me esperando, onde ele me viu um dia antes. Sim. Só que aí ele já estava com uma criança do lado dele, uma menina, 1 ano e 8 meses. Né, que hoje eu falo, você falou, tem 3 filhos, é ela, né, minha filha de criação. E eu falo que assim, Deus me deu ela, né? Sim. E aí ele estava com uma menininha pequenininha, e eu olhei e falei assim, uai. Aí quando eu aproximei, ele falou assim, essa aqui é minha filha, eu cuido dela, eu sou divorciado. E aí foi contar a triste história da vida dele, sim. né? Sempre tem. Triste história, que a ex-esposa tinha traído, abandonado, né, pela ex-esposa, uma filha pequena, e assim, eu fiquei com muita dó, e a menina era linda, eu me apaixonei por ela, sabe, eu falo que por ela, porque eu sempre amei criança, eu amo criança, e assim, conversei com ela, né, 1 ano e 8 meses, eu falei, mas você cuida dela sozinha? Ele, eu tô cuidando dela sozinho, só que eu não sabia que por detrás daquela história tinha muita mentira, né? Ah, tinha mentira. Isso, a mãe nunca abandonou ela, a mãe dela nunca abandonou, ela foi tirada da mãe dela. Eu não sabia. E aí ele foi conversando, ele falou, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a cuidar da minha filha. Eu falei, eu te ajudo, né? Porque ela era linda. Eu tenho fotos dela ainda, ela fala comigo, mãe, mas eu era tão feia. Eu falo, não era, você era linda, uma moreninha de cabelo cacheado, sabe? E eu falei para ele, não, eu cuido da sua filha. E assim, eu já peguei amor nela, né? Que ela era muito carente. E aí ele falou, vamos visitar a minha igreja? Eu falei, tá bom, eu vou. Né? E aí eu conversei com o meu pastor na época, aquela rebeldia, né? Meu pastor falou, você tá doida? Eu falei, não, pastor, eu vou só visitar a igreja dele. Ele falou, então você que sabe. E aí eu visitei a igreja dele, né? A filha dele ficou comigo no culto. Sim. Gostei, né? Ele não era o líder da igreja, né? Ele trabalhava com outros pastores. Sim. Mas eu gostei muito da igreja, né? Uma igreja muito boa. Pode falar o nome? Pode.
a Casa da Bênção, né? É uma igreja conhecida. E assim, assisti o culto, e aí terminou o culto, ele falou, você leva minha filha para sua casa? Aí eu falei, uai. Uai do mineiro. É, uai. Levo, e assim, levei ela, né? Aí cheguei lá, minha mãe falou, falei, mãe, é a filha, né, do pastor e tudo, e assim. E aí ela já chegou chamando a minha mãe de vovó, Eita, meu pai de vovô, e assim, não tinha criança em casa mais, né? E assim, todo mundo apaixonou nela. E aí, nesse tempo, ele, na cabeça dele, a gente já estava namorando, né? Então foi tudo muito. Ele foi lá. Rápido demais. Muito, muito rápido. E aí ele foi conversar com meu pai, né? Meu pai não gostou dele. Não gostou? Não gostou desde o início. Ele contou a triste história dele pro meu pai. E seu pai né? Meu pai não acreditou. Meu pai falou assim, não tem como a mãe abandonar uma filha assim. Eu falei, pai, mas tem mulher que é ruim. Aquela coisa, gente, parece que ilude, a gente coloca uma máscara para não ver os defeitos, né? Hoje eu falo isso. Para as mulheres que me procuram, eu falo isso. Parece que a pessoa fica cega e não vê defeitos. E o meu pai falou, então você que sabe, né? E aí a gente começou a namorar. Foi um namoro muito rápido, né? O cristão namora muito rápido, né? É isso mesmo. E foi um namoro rápido. Logo ele me pediu em casamento e a filha dele comigo. Ela já ficou na minha casa comigo. E ela começou a me chamar de mãe, né? E assim, e eu peguei muito amor nela, né? Hoje eu falo que eu casei com ele por causa dela. Vocês têm? Ela mora com você? Hoje não, hoje ela tem 22 anos, ela faz odontologia, olha só. Ela é casada, é linda. Tem uma vida. Tem uma vida. Eu falo que ela é um dos maiores orgulhos da minha vida, né? Mas eu criei ela durante toda essa jornada, né? Hoje ela mora numa cidade vizinha, próxima à minha, tem a vida dela. E a mãe dela? A mãe dela mora em São Paulo, né? Mora aqui em São Paulo, elas têm contato, né? Hoje, a história foi muito longa, mas elas têm contato, são amigas, né? Sou amiga da mãe dela. Mas você vai chegar essa parte ainda, né? Isso, mas assim, ela hoje está bem, sabe? Ela está fazendo odontologia e assim, continua linda, né? Eu falo que é um dos meus maiores orgulhos, né? E aí a gente namorou pouco tempo, ficou noivo, né? E assim, até o noivado eu não via sinais, né? Eu não via, porque eu pensava, ele é pastor, vou fazer a obra, né? Nossa, meu sonho, você é esposa de pastor, né? E assim, e a filha dele, né? E assim, eu não via sinais. Então a gente ficou noivo, meu pai falou, tudo bem, você quer casar? Eu vou fazer seu casamento. Meu pai ainda falou, tem certeza? Tenho. Eu lembro de uma fala do meu pai, assim, tem coisas que a gente não lembra. Ele falando assim, meu pai falou assim, mas você gosta dele? Eu falei, não. Poucos dias eu estava conversando isso com meu pai, meu pai falou, eu não entendi. Eu falei, pai, nem eu. Você gosta dele? Que foi muito rápido. Foi muito né? rápido. Não criou aquele sentimento, assim, de amor. Como eu era muito nova também, né? E meu pai, mas você gosta dele para casa? Eu falei, não, pai, eu gosto dela, né? Criança. Eu falei, pai, mas o amor vem com o tempo. E meu pai falou, olha, não é por aí, né? Mas eu tinha na minha cabeça isso, que o amor vinha com o tempo, né? Mas hoje eu sei que não, né? E a gente preparou o noivado e tudo. E aí, um dia antes do casamento, eu estava indo com ele na casa de uma irmã da igreja. A gente foi pegar umas coisas. E aí passou um irmão da igreja na sexta-feira. Meu casamento era no sábado, isso aconteceu na sexta. Passou um irmão da igreja e cumprimentou eu e ele. E eu cumprimentei. Quando o irmão passou, que foi embora, ele me deu um tapa na cara. Na sexta-feira, um dia antes. Antes de casar? Um dia antes. A violência já começou ali. Ele me deu um tapa na cara e aí, assim... Meu Deus. Eu não entendi, né? E eu falei, o que foi? Ele falou, você estava olhando pro irmão com outras intenções. Meu Deus. E eu comecei a chorar, né? E eu falei, não, mas eu não tava, você tava. E assim, ele falou tantas vezes que eu tava que eu me convenci de que eu estava. E assim, ele transtornou, sabe? Ele virou outra pessoa, assim. Uma face dele que eu não tinha visto ainda. O nosso namoro, noivado, casamento foi 3 meses só. Nossa. Então não dava pra ver. Sim. E eu comecei a chorar muito, e ele transtornado, que ele falou assim, se você casar comigo, nunca mais você vai olhar para outro homem. E eu falei, mas eu não olhei, você olhou e ficou naquele impasse, no meio da rua. Deus. E aí eu falei para ele, então me desculpa,
Quando eu falei, me desculpa, e ele voltou, normal. Olha só. Ele voltou, ele, não, eu te perdoo, é só você não fazer isso mais. E assim, mas eu fiquei muito confusa, né? Sim. Eu estava a um dia do casamento, estava tudo preparado. A casa toda montada, né? Convidados, igreja. Meu pai tinha gasto, né, com a festa. Sim. Ele era pastor. Então, assim, eu falei... E eu cheguei em casa, assim, o olho estava até inchado. Eu lembro que eu passei de cabeça abaixo para minha mãe não me ver. Minha mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. E assim, eu fui dormir e eu falei, Deus, será que eu olhei mesmo, né? Será que eu fiquei muito confusa? Sim. Mas ainda assim, eu acordei no sábado, né, que era o dia do casamento, falei, não, eu vou casar. Na hora da briga, ele falou, não vou fazer isso mais, é porque eu fiquei nervoso, porque você me provocou. Nossa. Falei, não, então ele vai mudar, né, porque ele nunca tinha feito isso. E aí, casei, né, nós casamos, e assim, quando a gente se casou, ele foi transferido, né, para outra cidade, que é perto lá de onde eu moro, e aí o meu inferno começou. Meu Deus. Porque assim... Meu sonho era ser esposa de pastor, porque eu pensava que, assim, era... Ser uma maravilha, né? Lindo, né? Era cuidar da igreja, cuidar do marido, da igreja, do povo, fazer a obra, né? Sim. Era o que eu amava. Quando a gente chegou na cidade lá, minha vida já virou de cabeça para baixo, eu já me arrependi, sabe? Porque, assim, ele não era nada, né? Do que ele estava passando naqueles 3 meses. Na primeira semana de casada, eu lembro que eu estava dormindo, ele me acordou 3 horas da manhã, assim, com violência. Levanta agora. Eu falei, o que foi? Dobra o joelho e vai orar. Aí eu falei, tá. Ele falou assim, a partir de hoje a gente vai orar 40 dias de madrugada. Eu falei, não, tá bom. E a gente vai jejuar. Vamos fazer 3 dias de jejum. Eu falei, mas eu nunca fiz jejum de 3 dias, mas você vai fazer. Meu Deus. Então, assim, aquilo que eu estava acostumada a fazer por amor, a obra, né, o que nós fazemos, né, jejuns, eu comecei a fazer por obrigação, já no comecinho do casamento. Meu Deus. Né, e assim, e aí começou assim, a relação sexual era muito, muito ruim, uma coisa muito estranha, sabe? Eu não sabia, assim, dizer ao certo. Muita violência? Muita violência, muito, muito estranho. Sempre que ele terminava, ele ia para o banheiro. Eu não entendia o que era. Depois que eu descobri que ele era viciado em pornografia. Olha só. Né? Então, assim, ele tinha um problema de ejaculação precoce. E ele me culpava por isso. Então, eu não entendi. A minha cabeça, assim... Era tudo novo, você não entendia. E já nos primeiros 15 dias de casada, a minha cabeça ela já deu um nó. Porque tudo que eu acreditava já foi desconstruído, né? Sim. E eu pensava, será que ser esposa de pastor é assim? E aí ele já começou a usar a Bíblia. Né? Ele pegava a Bíblia e abria, né? Na passagem da mulher sábia edifica a casa. A tola destrói. Que manipulador, né? E ele doente, fala, né? Totalmente. Doente. Sabe, assim, e aí na igreja, nos cultos, assim, no primeiro mês de casada, ele falou que eu estava olhando para um obreiro. Quando eu cheguei em casa, ele me bateu, ele me deu soco. Sabe, assim, ele me deu soco nas costas, ele me jogou no chão, ele acabou comigo. E eu, sabe, eu não entendi, ele não dava chance para me falar. E sempre quando ele me agredia, ele falava que eu estava olhando para outros homens, sendo que eu nunca olhei. Meu Deus. Né? E assim, a filha dele começou a presenciar essas brigas, né? Ela começou a viver nesse ambiente, né? Com ela, ele nunca foi violento fisicamente, mas psicologicamente, sim. Né? Eu me lembro ela com 3 para 4 aninhos, ele falava para ela, você vai ser igual a sua mãe. Você não vai valer nada igual a sua mãe. Ele falava para ela. Eu falei, não fala isso para ela. Ela é criança. Não, ela vai ser mãe solteira, ele falava para a filha dele. Deus. Então, assim, ele fez muito abuso psicológico com ela, sabe? Eu não tinha força para defender. E assim, aí eu fui passando os anos de casado nessa vida, né? Na igreja não podia olhar para ninguém. E eu amo conversar. Meu Deus. Quem me conhece sabe. E então eu fui virando outra Ana Lúcia, eu fui ficando retraída. Na igreja eu fugia do povo, porque as pessoas vinham até mim para conversar e ele já me olhava lá de cima do altar. Eu já tremia. Se viesse, eu lembro que sempre nos meus aniversários eu fugia, porque se algum irmão me desse algum presente, que as pessoas querem agradar, né? Sim, sim. A esposa do pastor, eu apanhava. Então, assim, ele era muito violento, sabe? Tudo era briga. Tudo era motivo de briga, tudo era confusão, tudo era gritaria dentro de casa. Na igreja, não. Na igreja era assim, o casal, quem olhava falava assim, não, o casal
Nas brigas você não se defendia? Ou No você primeiro chegou a ano, bater no nele? primeiro ano de casado, não. Sim. Eu não me defendia, porque sempre como a minha filha, né? Eu falo minha filha porque Sim. sempre ela estava presente, então eu tentava evitar ao máximo. As nossas brigas eram no quarto. Ela ouvia alguma coisa, mas eu não me defendia. Sim. Do segundo ano em diante, eu fiquei muito reativa. Então ele vinha para cima de mim, eu ia para cima dele. Toda vez que a gente brigava, ele jogava minhas roupas na sala. Ele pegava tudo, ele jogava na sala, ele mandava eu embora. E eu falava, mas para onde eu vou? Ele falava, eu não sei, eu quero que você saia daqui. Então, assim, e era muita confusão. A minha cabeça, ele começou a fazer eu ficar louca. E você não ia embora por quê? Eu não ia embora porque eu tinha vergonha, né? De voltar. E eu tinha vergonha e ele usava a Bíblia para dizer assim que quem se divorcia se não tiver adultério, ele usava essa passagem, né? Se não tiver adultério e quem pede o divórcio vai para o inferno. Então foram todos Você trabalhava na sua os mente. 17 anos eu tive medo dessa palavra, porque eu pensava, né? Eu pensava, nossa, Mas você já vivia na violência, Já não era nem vivia traição, e não- traição e violência. e já. não enxergava, sabe? Eu não Sim. enxergava, assim, o grau de manipulação dele era tão forte sobre mim, eu não enxergava. E eu acreditava, e acredito hoje, eu falo assim, na palavra, né? Sim. Só que eu não sabia interpretar, né? A Ana Lúcia lá de 20 anos atrás não é a Ana Lúcia de hoje. Então eu acreditava fielmente no que ele dizia. Você não tinha muita sabedoria Não também. tinha. Casou sem saber. Casei sem Como saber era, e né? casei acreditando que a mulher tem que ser fiel a tudo que o marido falar. A mulher é submissa, Sim. né? Eu acho que naquele tempo era mais rigoroso. Muito, né? muito que mais. Pregava muito sobre E a isso. igreja não dava suporte, né? Sim, também. Muitas mulheres sofreram Não é durante como era anos. hoje. Isso. Hoje a igreja dá suporte, Sim. né? A igreja ajuda. Sim. Quem vai pedir ajuda, eu acredito sim que a igreja Pastores que é verdadeiro, né? Que Isso. vai pela palavra, Com pela certeza. verdade, que instrui, né? Suas ovelhas ali na igreja, Isso. né? Não era como antigamente que só dava paulada, né? Na Que a pregação, mas gente, não conversava inclusive com a gente. eu, ao longo do meu casamento, eu tentei pedir ajuda para a liderança da igreja da qual a gente era, mas eu não tive apoio. Eles falavam para mim que eu tinha que ser submissa, eu não tive voz. Nunca pararam para me ouvir, Sim. né? Eu falo assim, eu já contei minha história em um outro canal e assim algumas pessoas interpretaram errado e acharam que eu estava atacando a igreja. Eu jamais ataquei Sim, a igreja e não ataco, mas eu falo que algumas pessoas que fazem a obra de Deus, elas não estão preparadas, Sim. né? E ainda nos dias de hoje melhorou muito, mas ainda falta muito assim a igreja se preparar mais para ajudar os casais, né? Porque eu não tive suporte Sim. na época. E assim, eu fui vivendo naquela situação, né? Quando eu falava de divorciar dele, ele falava, você pode divorciar, mas você vai pro inferno. Olha só. Então eu tinha muito medo. Só que eu não percebia que no inferno eu já estava, Sim. né? Eu não percebia isso. E assim, a Ana Lúcia, ela foi morrendo, né? Eu fazia jejum obrigada, tinha o dia de fazer jejum, que era ele que estipulava. Sim. O jejum, a hora, ele estipulava também. As orações de madrugada, ele que estipulava a hora. Tinha dia que ele falava, hoje a gente vai passar a madrugada na igreja, a gente não vai dormir. E não dormia. Meu Deus. Então eu fazia tudo por, sabe, assim, tudo Sim, por obrigação. sim. Mas eu falo que eu nunca virei as costas para Deus, sabe? Porque em tudo, eu falo, Deus passou comigo em tudo. Tudo. Eu nunca olhei a obra, no geral, com maus olhos. Sim. Nunca olhei. Eu sempre olhei com santidade. Mesmo dentro de casa, eu vivendo o inferno, na igreja, eu fazia meu melhor. Né? Eu colocava as pessoas, falavam, uma máscara, pode ser. Mas as pessoas não tinham culpa do que eu estava vivendo na minha casa. E quando eu estava na igreja com as pessoas, mesmo que eu não podia conversar direito, mas eu me sentia bem. Porque pelo menos na igreja eu estava segura, né? E foram anos assim, né? E aí, assim, Quantos anos? 17, 17 quase 18. anos. Nossa. E assim, o meu sonho era ser mãe, né? Minha filha já estava com 5 aninhos e eu queria ser mãe, eu não engravidava. Porque eu pensava assim, se eu der um filho para ele, é o que muitas mulheres pensam, né? Ele vai melhorar, né? Ele não vai ser mais tão violento. Sim. Ele não vai me culpar por ele ter ejaculação precoce, porque ele me culpava.
Ele falava que eu era culpada, então assim, eu ficava louca. Eu falava, meu Deus, mas o que que eu faço? E assim, eu fui criada de um jeito que eu acho que a maioria das mulheres... A minha mãe, ela tinha e tem muitos tabus, então eu não tive assim... Ensinamentos Isso, sobre para chegar mulher. e falar sobre sexualidade. Sim, Não sim. era como é hoje, né? É. Hoje eu tenho meus filhos adolescentes, eu tenho uma filha de 11 anos, eu converso com ela algumas coisas que ela já precisa saber. Isso. Eu oriento ela. O meu filho tem 17, eu sempre orientei ele. Sim. Então eu acredito que assim, a responsabilidade dos pais na vida dos filhos é muito grande nessa área. Certeza. Para os filhos tem que ter conhecimento, eu não tinha. Para mim tudo que eu vivia era normal. Né? Eu pensava, não, é normal, ainda mais ele é pastor, né? Então, e ele orava muito, Ele ia para monte, descia monte, fazia jejum e assim, e pregava na igreja, assim. Servia para nada, né? Que nada chegava a Deus. Né? E ele ainda é pastor. Então, assim, Misericórdia. e assim, o meu sonho era ser mãe, né? Eu falei, não, se eu der um filho para ele, então talvez melhore, né, o meu casamento, porque eu não queria separar. Sim. Né? Nos primeiros anos eu não queria, mas depois. E assim, eu não conseguia engravidar e eu sempre sonhei desde criança em ser mãe de menino. Sempre. Falava com Deus, nossa, eu quero um filho homem, né? Porque como eu sofri abuso na minha infância, eu tinha muito medo de ter uma filha mulher e acontecer com ela. Com ela. Tem um detalhe que eu me esqueci. Eu guardei esse meu segredo, né? Que eu fui abusada na infância. Mas antes de casar com ele, eu contei para ele. Você contou? Contei, porque ele falou, acho que uns 15 dias antes do casamento, ele falou assim, olha, se você tiver algum segredo, você tem que me contar, porque a gente vai casar, eu vou ser seu marido, eu quero casar com você sem nenhum segredo. E aí desculpa. Não, pode falar. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu fui abusada na infância, mas não conta pra ninguém. Ele me ouviu, ele, não, jamais, não vou contar. E me ouviu, né? Sim. Me abraçou e tudo, e aí... Eu trabalhava ainda com aquela senhora idosa, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, ele estava na minha casa. E ele contou para os meus pais. Meu Deus. Isso antes de casar. Meu pai e minha mãe soube através dele que eu tinha sido abusada. Isso para mim foi muito... Então foi um sinal também. Sim, com certeza. E assim, eu cheguei, a minha mãe estava chorando. O meu pai estava assim, num jeito que eu nunca tinha visto. E eu falei, gente, o que aconteceu, né? E eu pensei, mas eu não estou fazendo nada errado. E aí ele, eu contei para os seus pais, porque você precisa de ajuda, eu quero que você case liberta desse trauma. E assim, eu senti muita vergonha, sabe? Porque era um segredo meu, eu acho que eu iria contar no momento certo. Sim, sim. Né? E assim, meu pai, ele ficou muito mal, ele quis saber quem era a pessoa, eu falei para ele lembrou vagamente quem era a pessoa, minha mãe. E aí eles entenderam por que eu fui uma menina tão agitada, né? Sim, sim. Então assim, mas eu fiquei muito mal dele ter contado. E detalhe, ele usou durante... Foi uma traição, né? Foi uma traição, foi uma traição, né? Você sentiu como... Isso. Então foi a primeira, assim, eu acho que foi a primeira decepção, não foi nem o tapa na cara. Sim. Foi essa, né? Ele expôs o meu segredo, assim. Sim. Porque eu pensava assim, não, como ele é pastor, eu posso contar qualquer coisa para ele. Outro erro que, né, a gente tem que saber com quem a gente se aconselha, né? Isso, nem todos os pastores, né, a gente... Exatamente. Infelizmente. E assim, meu pai e minha mãe ficou muito mal, sabe? De saber que a filha deles tinha sido abusada e guardou, né, tantos anos. Mas aí, a gente colocou uma pedra, nunca mais tocou-se nesse assunto. Eu falo que hoje eu estou curada, eu já ajudei muitas pessoas que passou por abuso na infância, né, que vieram conversar comigo, então assim, Deus usa também essa parte para ajudar pessoas, né, eu não tenho nenhum trauma assim, desses abusos. E aí, foi passando, né, meu casamento com ele, meu sonho era ser mãe de menino, para não ter uma filha mulher e ela ser abusada, né, eu tinha, e eu não consegui engravidar e eu fiz um voto com Deus. Eu me lembro, porque assim, mesmo que ele me obrigava a orar, mas eu orava quando ele me obrigava, mas eu tinha o meu momento que era eu e Deus. Isso aí ninguém nunca tirou de mim, né? Ele me obrigava a jejuar junto com ele, eu jejuava, mas eu tinha o meu momento que eu fazia o meu propósito, era eu e Deus. Nisso aí ele não conseguiu tocar, é o que eu falo que foi isso que me sustentou todos esses anos, sabe? E um dia eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser mãe de menino. E se eu me der um filho homem, ele vai chamar Emanuel Felipe. Eu lembro que eu fiz esse voto com Deus, né? E no outro mês eu estava grávida. Eu fiquei 3 anos tentando, não consegui. No outro mês eu estava grávida, né? E foi uma gravidez muito tranquila,
sabe? Assim, Deus esteve comigo do começo ao fim. Quando eu fui contar para ele que eu estava grávida, ele surtou. Meu Deus. Ele surtou, ele quebrou a casa, ele falou, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não queria ser pai, né? E aí ele falou palavras muito pesadas, sabe? E eu falo que assim, o meu filho, desde o ventre, o meu filho sentiu essa rejeição, porque o meu filho nunca foi apegado a ele, né? E ele falou coisas muito absurdas, assim, sabe? Sim. Ele falou até em fazer DNA. Meu Deus. E eu falei, pode fazer, né? Pode fazer. Então, assim, foi uma gravidez conturbada pelo casamento que eu tinha com ele, mas fisicamente foi muito abençoada, sabe? E eu falei para ele, eu falei, olha, eu fiz um voto com Deus, o nome do nosso filho vai ser Emanuel Felipe. Ele falou, como você sabe que vai ser homem? Eu falei, porque Deus falou comigo que vai ser homem. Ah, você é louca. E quando eu fiz o ultrassom, né, eu lembro, eu falei, olha, é um menino. Né? Ele não me acompanhou em nenhuma consulta, em nada. Minha filha que ia comigo. Ela tinha 6 aninhos já. Sim. É um menino. Aí ele falou, ah, então tá bom. Né? E foi assim uma gravidez difícil. Na gravidez eu descobri a primeira traição dele. Né? Estava grávida. Ele viajava, né? Ele fazia algumas viagens. Sim. E ele tinha um computador que ele deixava em casa. E quando ele chegava, ele ia para esse computador. Eu estava grávida de 8 meses. E ele ficava ali às noites nesse computador. E na época eu não sabia mexer, era a época do Orkut. Ah, né? Nossa, eu lembro. Nossa, eu não sabia nem ligar o computador. Sim. E ele falava que estava jogando, né? Chegava da igreja, já ia pro computador. E eu era grávida. Meio de comunicação, né? Com outras pessoas. E eu grávida, já tinha uma filha de 6 anos, né? Sim. E eu não queria saber dele também, porque eu já, né? Eu já estava muito ferida. E ele passava as noites na frente desse computador. Um dia o nosso líder da igreja ligou para ele um dia à tarde, e ele saiu correndo e deixou o computador aberto. E ele não deixava. E ele saiu correndo e deixou. Eu passei da cozinha para a sala, que na sala ficava o computador. Quando eu passei, caiu uma mensagem, né? Fez o barulhinho da mensagem e eu voltei, porque eu vi uma fotinha de mulher. Aí eu falei, uai, será o que é, né? Eu sentei. Aí eu consegui abrir as conversas, eu não sabia mexer, mas eu falo que Deus, quando Ele mostra pra gente, Ele dá sabedoria. Né? Porque eu não sabia nem ligar o computador. E eu cliquei e abri todas as mensagens. Ele estava conversando com uma mulher de São Paulo. Já tinha muito tempo, já assim, uns 3 meses, eu acho. Sim. E ele estava marcando encontro com ela. E ele dizia pra ela, tinha toda a conversa dos dois. Ele dizia pra ela que ele era solteiro, que ele morava com os pais dele, que ele era pastor. Que ele estava procurando uma esposa. E assim, eu li tudo. E essa mulher fez umas transferências bancárias para ele na época. Era o TED, né? Que fazia, não tinha Pix nem nada. Ela transferiu um valor em dinheiro para ele que ele tinha prometido ir em São Paulo conhecer ela. E assim, ela mandou fotos para ele. Era uma mulher mais velha que ele. Sim. E eu li aquilo tudo, eu falei, eu não acredito. A mulher tá... E assim, quando eu fui lendo, sabe, assim, meu coração disparou. Eu falei, mas eu não acredito. E assim, até as pessoas me julgam, porque no vídeo que eu contei no outro canal, eu falei assim, ele é pastor. As pessoas falam assim, mas ele te batia. Sim, ele me batia. Então, além de ter o agravante dele me bater, eu ainda descobri a traição. Né? Então, eu falei assim, não, agora realmente. Sim. E assim, eu estava com 8 meses de grávida, minha barriga enorme. Eu peguei o computador e joguei no quintal e quebrei tudo, sabe? Assim, eu surtei. Eu surtei. Sim. E passou uma meia hora, ele chegou, ele já foi direto pro computador. Ele olhou, cadê meu computador? Falei, tá lá no quintal. E ele falou, o que você fez? Eu falei pra ele, o que você fez? Você estava me traindo. E ele começou a chorar e disse que não, e ligou pro líder dele, ligou pro meu irmão na época. E chorava, assim, sabe? Chorava e jurava diante de Deus. Ele tinha um tal de diante. Ele já ligou para você não ligar, né? Ela surtou aqui, ele falou pro meu irmão, ela surtou aqui, vem aqui. Olha só. Né? Meu irmão foi lá, falou, não é assim. E eu, como eu quebrei o computador, não tinha provas. Né? E ele chorava, e assim, o nosso líder foi na minha casa, né? E conversou comigo. Assim, a minha briga com ele foi muito grande. Eu lembro que eu fugi dele, ele me agrediu. Isso tudo antes do nosso líder chegar, sabe? E conversou, e assim, ninguém acreditou. Não tinha provas, né? E ele chora pelo estado que ele ficou, quem olhasse para ele não acreditava. Não tinha como. Eu falo, não, esse homem desse jeito, não. Então, e aí passou, né? Passou, meu filho nasceu.
E sim, meu filho nasceu lindo. Foi um parto normal, sem dor. Quando Deus abençoou, abençoou mesmo. Eu abençoava meu filho no ventre, né? Chamava ele pelo nome, Emanuel. E assim, Deus providenciou tudo. Ele não estava junto na hora do parto, ele não quis participar. Quem estava comigo eram os meus pais, né? E aí ele foi, quando o meu filho nasceu, ele foi no hospital, viu, aí pegou no colo. Mas eu já tinha, assim, no meu coração tinha toda aquela tristeza de tudo que ele falou na gravidez, sabe? Sim. E aí ele foi registrar o meu filho, e quando ele registrou no outro dia, meu filho nasceu, porque registrava antes de sair do hospital, né? Ele chegou com a certidão de nascimento, que eu olhei e eu falei assim, não foi esse nome que eu dei para ele. Ele colocou o nome do meu filho de Anthony Gabriel. Ele mudou o nome. Ai, meu Deus. Eu falo que isso, assim, nossa, foi Feriu ali muito, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o nome que você escolheu era feio. Olha. Eu falei, mas eu fiz um voto com Deus. Ele falou, que diferença faz o seu voto com Deus? Você acha que Deus te ouve? Ele falou pra mim, e assim, eu estava de rezo com... Meu filho nasceu um dia antes, e eu chorei muito, sabe? Eu nem tive leite. Eu falo que assim, eu nem tive leite. Eu fiquei muito magoada. Até hoje eu não consigo falar essa história assim, sem chorar. Sim. Porque assim, ele quebrou um voto que você fez. Que eu fiz, né? Com Deus. O Anthony Gabriel é lindo. É um nome lindo, né? Meu filho é uma bênção, mas eu falo que ele não respeitou, né? E quando meu filho tinha 4 aninhos, ele foi para a escola, ele chegou e falou assim, mamãe, eu queria chamar Felipe. Do nada, ele falou. E era Felipe que você ia falar? Era Emanuel Felipe. Emanuel Felipe. Emanuel Felipe. Você não conseguiu mudar? Não, eu nunca, depois eu não tentei, né? É muito burocrático para mudar. E na época eu não tinha voz, né? Eu não tinha a força que eu tenho, que Deus me deu. As mulheres não tinham voz. Não tinha, né? E aí passou e a gente continuou nessa igreja, né, na Casa da Bênção. Nosso líder era um homem de Deus, ele já até faleceu, Deus recolheu ele, mas era um homem de Deus, né? E lá na Casa da Bênção ele brigou, né? Porque onde ele ia, ele brigava. E aí a igreja já não servia mais para ele, ele brigou e ele decidiu que ia para outro ministério. Que eu falo que aí também foi um fundo de poço na minha vida, sabe? Ele foi para uma outra igreja, brigou com a liderança e ele falou assim, agora a gente vai embora para Goiás. Ele chegou e me comunicou só. A gente vai para Goiânia. Eu falei, como assim? Para Goiânia a gente vai. Eu vou para a igreja tal, lá eles me aceitou, lá eles vão me dar valor como pastor e a gente vai para lá. E assim, eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. Porque eu morei numa cidadezinha lá perto de onde minha mãe mora, mas nunca tinha saído de perto. E então eu fiquei com muito medo, né? Eu pensei, meu Deus, se perto da minha mãe, ele já faz tudo que faz. E longe, né? Mas não teve jeito, sabe? E assim, ele bateu o pé e a gente foi para Goiânia, assumiu uma igreja, né? Uma igreja muito conhecida no Brasil, muito conhecida mesmo no Brasil e no exterior. A gente foi bem recebido lá pela liderança da igreja, mas foi um começo muito difícil. E lá, assim, se em Minas ele já me humilhava, lá Nossa. ele piorou, porque lá eu não tinha ninguém por mim, né? Era eu, meus filhos. Eu falo que a vida foi eu e meus filhos, né? Sim. A diversão era entre eu e meus filhos. Ele não tinha. E ele também não foi um bom pai, assim, né? E assim, lá em Goiás, aí meu sofrimento triplicou. Porque aí ele tinha controle total sobre mim, né? Eu não trabalhava, vivia da igreja, eu não podia trabalhar. E assim, ele sempre usando a Bíblia, né? E aí, nessa época, eu já não queria ficar com ele mais. Ter relação com ele, porque ele era muito violento. Sim. Então, ele começou a me forçar. Meu Deus. Ele me forçava e assim, eu tentava conversar com ele, ele falava, a Bíblia fala que o seu corpo é meu. Sabe, assim, eu passei um período muito difícil, eu falo que foi muito difícil, porque assim, eu andei na linha bamba, né? De quase perder a fé, né? Porque tinha dias que eu falava, gente, será que Deus existe? Teve vezes que eu falei. Mas aí dentro de mim eu falo que o próprio Espírito Santo falou assim, é claro que existe, porque senão não estava vivo. Né? E assim, ele era muito agressivo, sabe? Ele me batia. As relações com ele eram muito agressivas. Muito agressivas. Ele não respeitava o período menstrual. Ele não respeitava meus filhos. Meus filhos ouviam as coisas que ele fazia comigo. E na igreja ele era assim, um santo. E eu fui morrendo. É um monstro, né? É.
E assim, eu fui, assim, a Ana Lúcia falante, né, comunicativa, eu falo que eu morri, assim, um bom tempo, sabe? Eu me anulei muito, Sim. porque eu tinha medo de conversar com o povo. Mas o povo vinha até mim, né? O povo vinha, o povo me dava presente, ele odiava. Né? Eu me lembro que uma vez um senhor de uns 70 anos, no meu aniversário, me deu uma caixa de bombom. Eu quase morri por causa dessa caixa de bombom. Porque eu cheguei em casa, ele falou, você tem caso com ele? Eu falei, não, é porque é meu aniversário. Ele chegou assim, um senhorzinho, né? Sim, sim. Na igreja tem muita gente, assim, idosa, e ele falou assim, pastor, eu trouxe para você, você é uma mulher de Deus. E esse senhorzinho, ele era muito usado por Deus, né? Tinha dia que eu estava muito triste, ele chegava e falava assim, olha, Deus te vê. Deus usava ele. E ele me deu uma caixa de bombom, assim, com carinho, né? Com respeito. Sim. Quando eu cheguei em casa, eu não dormi à noite. Ele não deixou eu dormir. Ele abriu a caixa de bombom, jogou na minha cara. Sabe, assim, na frente dos meus filhos, né? Sim. O meu filho viu muita coisa, muita briga. Eu tentava evitar, mas eu não conseguia. Eu perdi o controle, assim, total, né? E ele falou, você quer ir morar com ele, com aquele velho? Eu falei, não. É no dia do meu aniversário. Meu Deus. Né? Então, assim, foram coisas muito pesadas. Muito pesadas. Eu tentei estudar, voltar a estudar. Na época, ele não deixou. Ele falou, não, você veio para fazer a obra. Foi quando eu fui na liderança da igreja tentar pedir ajuda a primeira vez. A liderança não me ouviu. Né? Na época, quem era líder da igreja, ela não me ouviu. Falou, olha, você tem que ser sábia, você tem que orar a Deus para ele mudar. E eu falava, gente, mas o peso... Sabe? Durante muitos anos eu orei para ele mudar. Sim, sim. Eu fiz isso, porque eu pensava, não, então eu vou orar, né? E assim, um detalhe, né? Até a minha filha fazer 6 anos, eu não tive contato com a mãe dela. A referência que eu tinha da mãe dela é uma mulher que traiu o marido, abandonou a filha e foi embora. Sim. Só que aí a mãe dela reapareceu. Aí foi quando toda a história, né, veio à tona, sim, quando minha filha tinha... Vou voltar um pouco, porque eu esqueci essa parte. Sim. A mãe dela reapareceu, conseguiu contato, porque naquela época não tinha celular igual hoje. Difícil, né? E a mãe dela estava morando em São Paulo, e aí ela reapareceu. E quando eu vi a mãe dela a primeira vez, meu coração cortou, porque eu falei assim, a história dele não bate com a mulher que, sim, eu vi. E a mãe dela pegou o ônibus e foi até a cidade que a gente morava, né? Umas 12 horas de viagem, que ela descobriu. E aí foi quando eu descobri que ele estava escondendo os endereços por onde a gente passou. Telefone, não tinha, né? Era só orelhão. E a mãe dela conseguiu descobrir a nossa cidade e foi até lá e mandou recado para ele, falou que estava chegando na rodoviária. E eu fui lá levar minha filha para ver. Tinha 6 anos, eu acho, que ela não via a mãe. 5 anos, mais ou menos, que ela não via a mãe dela. E assim, quando eu vi a mãe dela descendo do ônibus, o meu coração cortou, sabe? Porque eu olhei assim, eu falei, gente, essa mulher não parece com a mulher da história. Sim, que ele falou, né? Inventou. E assim, ela desceu e abraçou a filha dela, sabe? Assim, aquele abraço assim de reencontro mesmo, né? Sim. E eu lembro que a mãe dela olhou para mim e falou assim, cuida da minha filha para mim. Porque ele conseguiu na justiça a guarda, né, da nossa filha. Ele arrumou testemunhas falsas. Conseguiu provar que ela abandonou a filha, só que ela não abandonou. Então não tinha como ela pegar. A guarda definitiva, sim, foi dele. E ela falou, cuida da minha filha para mim. Eu falei, não, mas eu já estou cuidando. E ela me abraçou. Eu falei, gente, essa mulher não é. Sim. E aí, nessa época, eu fui atrás da história, né? Com parentes dele, tudo foi quando eu descobri que ele traiu ela. Ele pôs ela para fora de casa. Ele não deixou ela retornar para casa. Então, ela arrumou um emprego em São Paulo e falou para ele que ia embora trabalhar, mas que voltava para buscar a neném. Sim. Nesse prazo que ela foi embora, ele fugiu lá da cidade que ele estava com a neném. E ela não teve contato mais. Meu Deus. Então, a história era ao contrário, né? Sim. E aí, a partir desse momento, eu fiz de tudo para ela ter contato com a filha. Todas as cidades que eu passei, eu deixava número de telefone. Sim. Então, elas sempre se falavam. Eu enfrentei ele várias vezes para ele deixar a menina ir até a mãe. E ele teve que deixar. Porque eu falava, se você não deixar, eu vou te denunciar. Então, nesse ponto, eu consegui, eu tive voz. Então, ela passava as férias com a mãe dela, né? A mãe dela mandava passagem de avião, eu já estava morando em Goiânia. Então, mandava passagem aérea, ela ia sozinha, com 7 aninhos. Ia para São Paulo nas férias, ficava com a mãe. Então, assim, o que eu pude fazer para ela ter esse contato com a mãe, eu fiz, né? E a minha filha, acho que ela é grata
até hoje por isso, Com né? certeza. E assim, e aí meus filhos foram crescendo, né? E ele com a igreja, logo ele foi promovido, né? Ele virou um pastor regional. E assim, os anos foram passando, porque assim, onde ele passava, as multidões iam, Sim. né? E ele conseguia, ele, como eu disse, né? Quem olha para ele fala assim, não, a Ana Lúcia Ele é é manipulador, doida. né? Isso. Então ele vai com qualquer um. E aí meu filho já estava com 6 anos e eu já estava planejando separar. Né? Eu já estava assim, com tudo na minha cabeça, eu já tinha falado para Deus assim, Deus, eu não quero mais esse casamento. Se for para mim pro inferno, então, porque eu vou separar, então o Senhor me mata enquanto eu tô com ele. Eu falava essa oração, porque eu não quero ir pro inferno, mas se não, o Senhor me ajuda a sair. Então eu comecei a planejar minha saída. Só que eu engravidei da minha filha. Terceira. Terceiro. E aí, quando eu descobri a gravidez da minha filha, aí eu surtei, sabe? Porque assim, eu não planejava. Eu estava planejando sair, né? E foi uma gravidez difícil, assim, ao contrário do meu filho, né? Eu não conseguia aceitar, sabe? Mas porque eu já estava doente. Psicológico não tinha, Sim. né? Vida social não tinha. Eu não tinha alegria. Cortou tudo, né? Tudo. E eu pensei, meu Deus, eu falava com Deus, como que eu vou criar outra criança nessa vida que eu levo? E assim, detalhe, financeiramente não faltava nada, porque a igreja supria tudo, mas emocionalmente, né, na parte, o resto, né, saúde, porque saúde mental não tinha mais. Eu já estava um passo da loucura, porque ele fazia eu me sentir assim, né? Ele fazia eu acreditar que eu fazia coisas que eu nunca fiz. E a minha gravidez foi muito difícil. Eu rejeitei por um período, sabe, assim, me dói lembrar disso, porque eu não falo que foi por maldade, mas é porque eu tinha muito medo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com 3 crianças? Meu Deus. Eu ia sair, agora eu tô grávida. Então, assim, foi uma gravidez muito conturbada. Eu custei aceitar a ideia. E quando eu fiz o ultrassom, que eu vi que era uma menina, aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que eu colocava a mão assim e falava, Deus, e agora? Eu falava, uma menina ainda, né? Porque era o meu... Eu tinha muito medo. E eu já tinha uma menina, né? E aí o nome dela ele escolheu, né? Ela chama Andressa. Uma menina linda e assim... Mas foi uma gravidez muito difícil. Na gravidez eu descobri segunda traição dele. Meu Deus. Né? Agora com uma esposa de pastor, amigo dele. E assim, foi muito, muito complicado. Sabe, assim... Sim. Na verdade, ele me traiu, eu estava de resguardo, né? Nos primeiros dias com a minha filha. Sim. Foi quando eu descobri a traição. A minha filha nasceu, ele não me deu suporte. Já não dava antes, Sim. né? E aí eu de resguardo, ele teve que celebrar um casamento e ele foi. Como eu não conseguia ir, ele levou uma obreira com ele e foi essa esposa de pastor. O marido dela não podia, mas eu nem sabia que ela ia, né? E assim, ele demorou a chegar em casa, né? Chegou tarde, mas assim, eu nem ligava e eu tive depressão pós-parto. Nessa época, a comunhão que eu tinha com Deus, quando eu casei com ele, eu já não tinha mais, sabe? Eu não tinha, porque assim, eu falo que assim, quando você tá casado com uma pessoa dessa, ele suga tudo. Pode ser a pessoa mais de Deus que tem. Se você não sair, você não tem saúde. Eu já não tinha emocional mais, sabe? E aí eu tive depressão pós-parto. No dia que ele foi fazer esse casamento, eu estava em casa, os meus pontos inflamaram, foi cesariano. Eu estava com muita dor, sabe? E eu olhava assim, aquelas 3 crianças na cama, e nesse dia eu senti uma opressão muito grande. Eu acredito que como já tinha muito tempo que eu não conseguia orar, eu não conseguia mais, sabe? Eu falava assim, eu só falava, Deus, eu não consigo. Porque parece que eu orava e não chegava. Sim. Eu passei esse período, e assim, os pontos da cesárea inflamados. Ele não ficava em casa, né? Porque dedicava 100% na igreja. Eu estava sozinha. Naquele dia, eu lembro que meus filhos comeu porque a mais velha fez. Eu não consegui fazer comida, então eu não tinha comido ainda. Já eram umas 10 horas da noite. E eu estava com depressão e eu morava no 9º andar do prédio. E meus filhos estavam dormindo e nessa hora eu cogitei pular. Meu Deus. Porque eu olhava para os 3, assim, uma bebê recém-nascida. Os 3 estavam na minha cama, dormindo, e eu olhei para os 3, assim, eu falei, Deus, eu não vou conseguir, sabe, assim. Sim. E eu olhei, assim, eu fui para a sacada do prédio, né, e olhava os 3 lá na cama, e eu falava assim, se eu pular, eu sei que eu perco a salvação, mas
Eu falei isso, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Eu falei com Deus, mas talvez seja melhor eu no inferno do que o que eu vivo hoje. Porque o que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Eu não tenho para quem recorrer, eu vou recorrer para a igreja, eu estou dentro da igreja. Né? Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. E eu olhei meus filhos e, assim, na hora eu senti uma paz muito grande, sabe? Sim. Eu falo que o Espírito Santo, ele não abandona. Mesmo que a gente não consiga, ele está lá. Né? Com certeza. E eu acredito que nessa hora minha mãe estava em oração por mim, porque a minha mãe é uma mulher muito de Deus. Sim. Muito, muito mesmo. E, assim, na hora eu senti uma paz muito grande. Eu consegui voltar em si, né? Aquela opressão foi embora e, assim, Deus me deu força. Eu falei, eu preciso continuar. E aí ele chegou em casa já mais de meia-noite nesse dia. Não conversou comigo, a gente também nem conversava. E era um favor que ele fazia quando não conversava, sabe? Porque quando conversava era para brigar. E aí no outro dia de manhã ele me acordou e falou assim, eu preciso que você vá na igreja comigo. Eu falei, olha, meus pontos estão inflamados, eu estou muito mal. Eu tive febre, ele não me levou no hospital, sabe? Eu fiquei muito mal. A minha cesárea, ela abriu um buraco, assim. Meu Deus, que perigo. E eu fiquei em casa. Ele falou, não interessa, eu preciso que você vá na igreja. Aí eu fui arrumar as 3 crianças para ir na igreja. Lá na igreja tinha uma escada para até o escritório, fui subir a escada. Ele falou, preciso conversar com você e tem que ser lá. E eu pensei assim, nossa, será que ele vai pedir o divórcio? Eu fui por isso, né? Sim. E aí fomos, né? Chegando na igreja, ele falou, olha, eu te trouxe aqui porque eu quero te confessar uma coisa. Isso foi um dia depois do casamento. Aí eu falei, você não falou lá em casa, né? Ele, não, porque aqui na igreja é mais fácil. Eu falei, pode falar. Ele falou, então, no casamento ontem, depois do casamento, eu te traí com a fulana, dentro do carro. E aí, depois não. De quê? Depois do casamento que ele fez, né? Ele tinha que fazer um casamento. Sim. E aí, depois, ele foi levar essa mulher, né? Que era esposa do pastor amigo dele. E aí, ele me falou que ficou com ela dentro do carro. Assim, na hora, eu senti um alívio. Sim. Porque eu pensei, ele fala que em caso de adultério, pode separar. Isso. Senti uma raiva muito grande, mas senti um alívio. Eu falei para ele assim, por que você me contando isso na igreja? Aí ele abriu a Bíblia, onde fala sobre perdão, que devemos perdoar 70 vezes 7. Pelo amor de Deus. Ele falou assim, eu te trouxe aqui porque Deus manda perdoar e você tem que me perdoar. Eu não vou perder essa igreja. Nessa época ele estava numa igreja... Perdoa sim, mas não é obrigada a conviver, não. Assim, o meu brilho foi sumindo, porque eu tinha uma pontinha de esperança. Eu falei, adultério eu posso separar. E eu falei assim, mas como assim? Ele falou, eu não vou perder essa igreja. Nessa época ele era regional. Ele cuidava de 10 igrejas, né? De 10 pastores. Sim. Então, assim, ele não queria perder o status, né? Sim. Ele falou, não vou perder essa igreja. Você acha que eu vou perder essa igreja? Eu vou perder o que eu ganho aqui por sua causa? Não, a Bíblia manda você perdoar. Te obrigando a perdoar ele, né? Eu falei para ele assim, mas em caso de adultério, eu tenho direito de separar. Ele falou assim, se você adulterar. Se você adulterar, mas como foi eu, você tem que me perdoar. Olha só, foi. Que homem... Na maior calma do doente. Naquela hora, até a dor que eu tava sentindo nos pontos, parece que ela sumiu, sabe? Eu acho que eu tive um pico tão grande, assim, de estresse. E eu falei, não, mas eu não quero. Ele falou, não, você vai ficar e você não vai contar pra ninguém. Se você contar, eu acabo com a sua vida. Te ameaçando. Aí ele falou, escreve, eu não vou perder essa igreja, eu não vou perder o que eu ganho aqui. Você não vai perder a vida boa que você tem. Eu falei, mas que vida boa? Ele falou, financeiro. E ele sempre jogava isso na minha casa. Sim. Financeiramente não te falta nada. Realmente não faltava. Mas eu não tinha paz. Sim. E aí eu falei pra ele, que horas que você me traiu? Ele falou, eram umas 10 e pouco da noite. Foi a hora que eu senti a opressão. Sabe? Que eu falei que eu ia pular. Então eu falo que assim, quando entra adultério no casamento, o cônjuge, ele sente. Sim. Algo espiritual. É espiritual. Né? É um só, né? Então, exatamente. E aí eu falei pra ele, eu fiquei muito chateada, né? E assim, ele falou, olha, você não vai contar pro fulano, que era o marido, né? Sim. E eu falei assim, ele é seu melhor amigo, como que você teve coragem? Ele falou, aconteceu. Aí ele desceu e foi pro altar, e lá ele chorava, ele gritava, Deus, me perdoa. E na cabeça dele, ele já estava perdoado. Sabe? E a mulher, ainda vi ela algumas vezes, ela não olhava mais pra mim, mas eu não podia falar. E eu falei, eu também não...
Sim. Eu tinha muita dó do amigo dele. Inclusive, eles são casados até hoje, ele e essa mulher. Meu Deus. Né? E aí, assim, o tempo passou, né? E um mês depois da traição, ele perdeu a igreja. Aconteceu uma situação na igreja e, assim, ele perdeu. Ele perdeu? Perdeu a igreja. Levaram ele para a sede, né? E, assim, ele ficou doido. E o que aconteceu? Aconteceu um desvio na igreja, Ah, né? sim. E a liderança da igreja deduziu que foi ele. E, na verdade, foi. Né? E aconteceu muita coisa, sabe? Assim, ele me acusou de que eu denunciei ele, mas não, eu nunca denunciei. Sim. Poderia ter sido eu. Provas eu tinha, muitas. Sim. Mas eu falo que foi a mão de Deus, sabe? Por isso que a gente tem que deixar assim, né? Não ir na violência, né? Mas deixar A justiça. a justiça de Deus é maior do que a nossa justiça, né? Pode ser Então- que até a justiça daqui não faz nada, mas Deus, ele faz. E assim, depois de um mês também, né? Antes dele perder a igreja foi. As pessoas, assim, se tinha 1.000 pessoas, caiu para 100. Por causa do adultério, né? O pecado, ele não fica encoberto. Não. E aí caiu a receita da igreja e a liderança tirou ele, levou ele para a sede. Então, assim, ele é muito orgulhoso, sabe? Sim. Ele falou para a liderança: eu não vou ficar. Eu, no cargo que eu estava, eu não vou servir aqui. Foi quando ele teve a brilhante ideia de sair, porque ele passou na igreja, como lá tinha 1.000 pessoas, ele achava que as pessoas iam por causa dele, né? Ah, sim. Ele falou: eu vou abrir minha própria igreja. Aí eu falei: agora. Meu Deus, agora sim vai Aí eu piorar mais ainda. Eu pensei, né? Aí eu já tinha já uns 15 anos de casada, eu acho, né? Já tinha passado muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. E assim, tinha viagens que a gente fazia que ele ia brigado, voltava brigado com todo mundo, com os meninos não podiam brincar, sabe? Assim, os meninos não podiam fazer nada. E na viagem ele surtava, que eu estava olhando para outros homens, que era uma coisa muito louca, né? Na igreja, estava olhando para os obreiros, e assim, ele sempre me batia, e relação era sempre forçado, né? Todos os anos depois foi tudo com forçado. violência, né? E ele falava para mim, aí foi quando eu descobri o vício dele na pornografia, né? Ele era viciado, eu consegui abrir o celular dele e eu vi tudo que ele acessava. Ele comprava sites de pornografia com o dinheiro da igreja. Meu Então eu descobri tudo, eu vi todos os saldos, eu vi todas as transferências, eu vi tudo, né? E eu fui questionar ele sobre isso, ele falou que é porque eu não era uma boa esposa. Né? Ele falava: eu procuro pornografia porque você não é boa, sabe? Então eu me senti um nada. Eu tenho fotos de quando eu estava lá com ele, né? E de hoje, assim, eu parecia que eu tinha uns 60 anos, porque eu não tinha autoestima. Você não se cuidava? Não me cuidava, sabe? As pessoas me olhavam, muita gente na igreja naquela época me julgou falando que eu era uma mulher muito, muito rude, muito fechada, mas não é, eu era triste. Né? Eu não tinha a alegria que eu tenho hoje, né? Eu não podia sorrir. Como que eu ia chegar cumprimentando as pessoas na igreja? Não tinha como. Porque senão em casa ele acabava comigo, né? Nos aniversários dele tinha que fazer todos para ele, a festa. Tinha que fazer e ele amava. Quando as pessoas faziam no meu aniversário, ele achava ruim. Então foi assim anos, né? Quando a liderança tirou ele, ele falou: vou abrir minha própria igreja. Ele tinha uma reserva dele, porque, igual eu falei, ele fez desvios na igreja. Era outro motivo de briga entre eu e ele, mas como ele me ameaçava, eu me calei de novo. E aí ele abriu a igreja dele, e aí ficou pior, porque agora o líder dele era ele mesmo. Ele mesmo. E aí eu comecei a falar com Deus, eu falei: Senhor, eu preciso sair, né? E assim, quando ele abriu a igreja dele, no começo até foi algumas pessoas, mas depois não ficou, né? Aí veio a terceira traição com uma membro da igreja. O marido dela estava em Barretos fazendo tratamento de câncer. E ele foi visitar a mulher e lá ele ficou com ela. E ele chegou em casa e me contou de novo. Ele me contava. Como que quisesse, assim, se livrar da culpa. E mais uma vez ele me falou: a Bíblia manda você me perdoar. Se você não perdoar, você vai morrer. Você vai pro inferno. Nesse dia, minha briga com ele foi gigante, sabe? Assim, não por ciúmes dele, não, mas pela falta de respeito. Eu falei: você sabe que o marido dela tá com câncer. Ele falou: mas eu não aguentei. Se você fosse uma boa esposa, eu não faria isso.
tudo que eu faço, a culpa é sua. Olha, meu Deus. Se livrar, né? Da Ele culpa. falou, tudo que eu faço, a culpa é sua. E nesse dia, nossa briga foi muito grande. Ele pegou um cabide de roupa, aqueles de plástico, Sim. e bateu aqui em mim, assim, e quebrou. E ficou a marca. Nossa. E aí, isso foi no sábado. No domingo era Santa Ceia. E eu lembro que eu fui pra igreja com uma blusa igual essa, de gola alta. Quebrou o cabide. Quebrou né? o cabide Deixou aqui, marca, deixou marca. Eu fui com a blusa de gola alta. Sim. E na Santa Ceia ele ministrou normalmente, Olha. sabe? Como se nada tivesse acontecido. Terminou o culto, ele falou pra mim assim, se você fosse boa comigo, eu não te batia, mas você não é boa. Meu Deus. Então era assim, com os meus filhos, com os mais velhos também, era um terror. A mais velha, ela já estava com seus 13 anos, Sim. 13 para 14 anos, e ela tem o dom de louvar, ela tem uma voz linda. E ele queria obrigar ela a ser do ministério de louvor. Só que ela não queria, meus filhos não tinham vontade de fazer a obra, Sim. porque eles viam o pai deles como que era. Né? O meu filho do meio, ele queria que o meu filho fosse pastor. Meu filho fala para ele, pai, eu não quero. E ele falava, você não quer porque você é endemoniado. Olha. Sabe? Então, assim, nos cultos de domingo, quando ele estava na igreja dele, às vezes a pregação dele era direcionada para humilhar eu e os meninos, os dois Sim. mais velhos. Olha, pessoal, vocês estão vendo a minha igreja tá do jeito que tá, porque eu não tenho uma esposa que presta. Os meus filhos não querem fazer a obra de Deus, eu tô sozinho. Estende a mão para cá, ora por eles. Então, Olha, e os meninos, assim, sabe? Os meninos ficavam muito tristes, ele humilhava muito. A caçula, não. A caçula, ele elegeu, assim, sabe? Eu Sim. falo que o narcisista, ele escolhe uma pessoa para ele tratar bem. Isso. Então, ele elegeu a caçula, assim, era o pedestal dele. Ele tratava ela super bem, mas os dois mais velhos e eu, era só Jesus na causa, sabe? E, assim, muitas vezes ele humilhou os meninos nas reuniões. Né? Ele falava com meus filhos, falava assim, o meu filho, ele vai virar traficante. Na reunião, ele falava isso. Porque ele não quer fazer a obra. Meu Deus. Minha filha vai virar a mulher da vida. Pessoal, estende a mão, vamos orar por eles. E assim, minha cara queimava de vergonha, sabe? Eu falava, meu Deus, Meu Deus. até quando, sabe? E aí, assim, eu comecei a orar a Deus para mim sair, sabe? Eu cheguei num nível que eu falei com Deus, Senhor, ou eu saio, ou eu mato. Um dia eu falei isso para Deus, ou eu saio, ou eu mato, ou eu morro. Porque não dá mais. Sim. Não dá. E aí foi quando ele começou a bater no meu filho, ele espancar meu filho, deixar marcas. E aí, assim, só que eu não tinha profissão, né? Eu não sabia. Durante esses 17 anos eu fiquei por conta dele. Dependente dele, né? E aí eu falei com Deus, Senhor, me dá estratégia. Foi quando eu cheguei numa membro da igreja e falei, me ensina a costurar. Era o meu sonho, né? Sim. Ela falou, ai, pastor, eu ensino. E ele, assim, ele odiou a ideia. Eu falei para ele, eu vou aprender a costurar. E fui, aprendi, virei costureira. Sim. Né? E aí depois veio a pandemia. Eu tinha minha confecção, mas aí eu tive que fechar porque veio a pandemia. Aí outra amiga minha me ensinou a profissão de cabeleireira. Aprendi também, e aí eu vi que eu falei assim, agora eu consigo me sustentar. Sim. Né? E aí na pandemia a gente teve uma briga. Eu estava fazendo máscara, que aí como a igreja dele praticamente fechou. Não tinha povo, né? Porque Deus via. Então, e na pandemia, minha confecção fechou também, porque fechou tudo, né, em Goiânia. E eu fui fazer máscara. E o meu maior cliente de máscara era o primo dele, de Brasília. E ele falou que eu tinha um caso com o primo dele. Sabe? E era o que estava sustentando a gente, né? Fazia 1000 máscaras por semana, eu e a minha filha. E ele não fazia nada, ficava o dia todo em casa, à noite ia para a igreja, fazia o culto e voltava para casa. E eu trabalhando, aí nessa época eu assumi a casa, porque a igreja não tinha renda, né? E ele não estava nem aí, então eu assumi todas as despesas da casa. E aí eu fui fazer máscara e ele implicou que eu estava traindo ele, que o primo dele era meu amante. Por que uma pessoa compra 1000 máscaras por semana? Eu falei para Deus honrar, porque preciso pagar aluguel. Eu falava, não, tá errado. E aí a última vez que o primo dele foi buscar essas máscaras foi uma briga enorme. Sabe? Enorme. Ele me bateu, eu tava tomando banho, ele entrou no banheiro, ele me bateu, ele me jogou no chão, sabe? E ele falou, você não me respeita. E eu falo, gente, mas o que eu fiz? Você tava olhando para ele? Eu falei, mas eu não olhei. E naquele dia o primo dele foi e me pagou. E eu falei para Deus, eu vou sair hoje. Só que era à noite, não tinha como, porque ele tava em casa, né? Sim. E aí no outro dia de manhã ele levantou como se nada tivesse acontecido. Aí falou pra mim assim, se você for boa, eu não vou te bater. Eu falei, não, tá bom, você é boa.
e eu tinha R$ 1.000, né? E ele saiu de casa. Quando ele saiu, eu peguei meus filhos e saí. Eu chamei um Uber, Sim. né? E saímos assim, a gente pegou umas malas, o que deu, e falei, vou embora. E foi quando eu separei dele. Né? Fui para Minas, só que eu fiquei 21 dias só, eu voltei. E eu falava para ele, quando eu separar de você, eu não volto. Só que eu fui para Minas, estava na pandemia. Sim. Não tinha emprego, eu fiquei com medo. E ele começou a fazer aquela pressão para me voltar. E eu olhava para os meus 3 filhos, ele fez eu me sentir assim que eu não ia dar conta de novo. Então, eu fiquei 21 dias lá no meu pai. E eu falei, não, eu vou dar uma chance para ele, porque eu nunca separei nesses 17 anos, né? Ai, você queria dar chance a ele ainda, meu Deus. Com medo, porque Sim. ele falou assim, você não vai dar conta. Sim. Só que eu pensei, mas eu não pensei, né? Eu falei assim, mas quem tá sustentando a casa era eu. Sim. Né? Então, assim, e aí o povo da igreja, ele colocou o povo da igreja para me ligar. As pessoas voltam, pastor, ele tá muito mal, ele tá arrependido, ele confessou diante da igreja que vocês brigavam. Eu pensei, nossa, ele confessou, então ele quer mudar, né? E eu voltei, com 21 dias eu voltei. Aí eu quase morri. Porque quando eu voltei, na estrada já, ele pegou meu celular e quebrou o chip. As minhas redes sociais ele apagou e fez outra junto com a dele. E ele falou pra mim assim, agora eu vou te ensinar o que acontece com quem foge de casa. Meu Deus. E aí eu voltei, aí fiquei 9 meses com ele, mas foram os piores de tudo, de todos os anos de casado. Sim. Porque aí eu não podia sair mais de casa para lugar nenhum. Eu sempre dirigi, eu sempre fui muito independente. Sim. Então, em Goiânia, eu fazia tudo de carro, levava os meninos. Eu já não podia mais. As redes sociais eram juntas. O que ele fazia? Ele postava foto dele e escrevia como se fosse eu fazendo declaração para ele. Sabe? A gente brigava muito por causa disso. Peguei Covid quando eu voltei para lá, quase morri. Ele também. E assim, lá foi a escassez total, sabe? Quando eu voltei, eu falo que Deus acho que falou assim, então você vai voltar sozinha, porque foi muito pior. Né? E eu voltei, fiquei mais 9 meses, assim, a nossa situação financeira foi no chão. Sim. Eu não estava conseguindo trabalho, eu fazia bico de cabeleireira e assim a gente passou privação, sabe? Foi viver de doação das pessoas. E ele violento até um dia que ele bateu no meu filho, assim, ele deu um soco no meu filho. E assim, o meu filho, ele ficou muito revoltado, sabe? Sim. E a gente estava na sala, ele estava no chão, o meu ex, meus filhos do meu lado, e eu vi que ele estava olhando pornografia, junto com os meninos. Meu Deus. Que foi o último dia que eu passei lá, né? E eu falei para ele, eu falei assim, você não tem vergonha? E assim, eu lembro que eu xinguei ele, ele levantou para me dar um murro, e o meu filho estava do meu lado, levantou junto com ele. No que ele foi para me dar um murro, o murro pegou no meu filho. Sim. E cortou meu filho assim e na boca. Deus. E meu filho levantou do chão, meu filho já tinha 10 anos nessa época, Sim. Ele levantou assim, transtornado. Ele falou, mãe, eu vou matar ele. E eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Sim. E nesse dia eu vi o tanto que eu estava fazendo mal para os meus filhos, sabe? De ficar naquela relação, eu estava acabando com a vida dos meus filhos. E meu filho falou, mãe, se você não separar, eu vou crescer, eu vou matar esse homem. Eu odeio ele, sabe? Meu Deus. E aí ele falou assim, você não vai me matar não. E assim, ele amaldiçoou meu filho. Foi uma briga assim, sabe? Ele queria bater mais. Eu falei, se você bater, eu vou chamar a polícia para você. E aí foi a única vez que eu ameacei de chamar a polícia, né? Sim. A mais velha entrou no meio também. Meus filhos ficavam muito assustados. E aí, nesse dia, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu saí, né? Quando Deus é pai, né? Porque Deus fala, meu Deus. Sim. Eu falei, Senhor, eu sei que eu saí. É por isso que eu falo, né? Nunca volte para o lugar de onde você pediu Deus para te tirar. Isso. Falei, Senhor, eu sei que eu saí, eu voltei, mas eu preciso, dessa vez, eu preciso sair de novo. E o Senhor me tirar, nunca mais eu volto. Né? E o meu filho, assim, eu custei acalmar ele, tive que dar remédio para ele dormir, né? Dar remédio. E meu filho falou, mãe, eu não quero viver mais. Se você sair, mãe, quando você chegar, eu vou pôr uma corda no meu pescoço, você não vai me ver mais. Eu tô sofrendo, mãe. Eu não aguento mais ver ele batendo em você. Assim, esse dia do meu filho, assim, ficou muito marcado, Sim. né? Que o meu filho jogou para fora tudo que ele estava sentindo. Ele era um menino muito calado, e nesse dia ele jogou para fora. Ele falou assim, mãe, eu não aguento mais ver ele batendo em você, eu não aguento mais ouvir ele te estuprando. E meu filho tinha 10 anos.
Meu Deus. E eu falei, como assim, Gabriel? Ele falou, eu escuto tudo, mãe, à noite. Eu escuto ele batendo em você, eu sei que ele te machuca. Eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. Né? E assim, nesse dia eu falei assim, realmente, eu tô fazendo mal, eu não posso ficar. Né? E eu não tinha dinheiro. Nessa época, igual eu falei, eu passei uma escassez muito grande, sabe? Eu falo que Deus fecha portas, né? Pra ver se a gente cria uma atitude. E aí, ele foi dormir na sala, né? O meu ex. Eu dei calmante pro meu filho dormir, porque ele estava muito agitado. E eu fui pro quarto. E eu lembro que eu fiquei a noite toda acordada. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso sair. Eu preciso sair, me ajuda. Eu não tenho dinheiro. E eu não dormi naquela noite, sabe? Eu fiz a oração mais sincera da minha vida, né? E no outro dia, 6 da manhã, a minha irmã me mandou mensagem. Falou assim, eu mandei R$300 na sua conta. Nossa. Né? E assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, é um sinal de Deus, né? 6 horas ela mandou, ela falou, eu mandei R$300 na sua conta. E aí eu falei assim, hoje eu vou sair. E aí eu esperei ele acordar, ele acordou cantando, entra na minha casa. Era desse jeito. Eu lembro direitinho. Aí ele foi até a cozinha, me abraçou e falou assim, você tá calma, meu amor? E naquele dia eu falei com Deus, falei assim, eu preciso de controle emocional, porque eu descontrolava muito com ele, eu gritava, eu brigava mesmo, sabe? E eu falei, tô muito calma. Tô calma. Ele falou, não, então, olha, se você for boazinha, eu não vou mais te bater. Só que vocês não colaboram. O problema da minha vida é vocês. Olha. Eu falei, não, mas a gente não vai ser mais. Falei com ele. Essa foi minha última conversa com ele. Ele falou, então eu vou pra igreja orar, você tá bem, né? Ele, você faz um café pra mim? Eu falei, faço. Fiz um café pra ele e eu precisava que ele saísse de casa. Sim. Ele falou, vou pra igreja orar por nós, eu tô sentindo que vai acontecer uma coisa muito boa. E vai, né? E eu falei, vai mesmo. E aí ele me abraçou de novo e falou, olha, você promete que você vai ser boazinha? Eu falei, você é a melhor do mundo. Falei pra ele, a partir de hoje você vai ter a esposa que você merece. E ele saiu e foi pra igreja. No que ele foi pra igreja, a igreja era na rua de casa. Eu acordei meus filhos, foi coisa rápida, assim. Sim. Eu não tinha muito tempo. Eu falei para os meninos, pega o que der e a gente vai embora. E o meu filho falou, mãe, mas a gente já foi uma vez. Eu falei, mas dessa vez a gente não vai voltar. E aí eles levantou, né, os 3. E o carro era meu, né, eu tinha o carro, sempre dirigi. Coloquei tudo que deu no carro, né, roupa, o que deu. E saí de casa. Quando eu vou sair da garagem, que eu olho para a rua da igreja, ele estava na calçada. E eu falei, Deus, e agora? Só que ele estava olhando para lá. E apareceu uma pessoa conversando com ele. E ele ficou olhando. E eu saí, tranquei o portão, joguei a chave. E fui embora. Passei na escola dos meninos e falei, olha, eu preciso da transferência, porque eu estou fugindo. Aí os diretores, como assim? Eu falei, eu não posso explicar, eu estou fugindo. Eu estou correndo risco de morte. Porque ele falava que se eu saísse de novo, ele me pegasse, ele ia me matar. Aí peguei a transferência dos meninos, desliguei meu celular, fui para a estrada. E 300 quilômetros depois, eu liguei o telefone, que eu tinha que avisar minha mãe, né? Aí tinha 300 ligações dele. Nossa. Aí quando eu ligo o celular, ele ligou, eu atendi ele. Onde você tá? Ele me xingou, né? Um palavrão muito feio, ele falou comigo. Eu falei assim, eu estou indo embora da sua vida. Ele falou assim, volta agora, porque senão eu vou onde você estiver, eu vou te matar, vou matar todo mundo. Eu falei, pode ir. Eu falei para ele assim, quem me guarda não dorme. Durante muitos anos você usou a Bíblia contra mim. Hoje eu quero usar uma palavra para você, Salmo 121. Quem me guarda não dorme. Eu falei desse jeito para ele. Sim. E falei para ele assim, nunca mais você vai tocar nem em mim, nem nos meus filhos. E desliguei o telefone e liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô indo embora. Ela falou, graças a Deus. Porque os meus pais sabiam que eu passava, mas o meu pai falou assim, eu não vou interferir, a decisão é sua. E fui embora, sabe, assim, cheguei, fiz medida protetiva. Ele nunca foi atrás de mim. Né? Com medo, né? Nunca foi atrás. Dei entrada no divórcio, né? E assim, cheguei muito machucada. Né? Eu voltei muito machucada. E aí foi quando eu tinha tudo para ser feliz agora, né? Sim. Saí daqueles 17 anos, falei, nossa, livre. Arrumei emprego, cheguei lá fui morar com os meus pais, arrumei emprego rápido, porque eu costurava, costureira não fica sem trabalhar. E aí eu fiquei, só que Satanás, ele não trabalha pouco, né? Eu falo.
Eu saí do casamento destruída, emocionalmente, espiritualmente, porque não adianta a pessoa falar que sai de uma relação dessa bem. Sim. Não sai. Nem espiritualmente, nem emocionalmente. E aí, assim, eu dei entrada no divórcio, eu paguei tudo, fiz medida protetiva, ele me infernizou muito, muito. Ele me ligava, eu bloqueava, ele comprava outros chips, eu bloqueava de novo, ele comprou 10 números diferentes. Meu Deus. Eu bloqueava, ele foi para Vitória, no Espírito Santo, porque lá tinha um bispo que trazia qualquer pessoa de volta. Ele foi, ele ligou de chamada de vídeo pro meu filho, que esse bispo estava orando por ele. Eu falei, ele pode ir onde ele for, né? Sim. Aí está o testemunho dessa irmã que sofreu muito na mão, né, de um pastor, né, pseudo-pastor, porque não se colocou na brecha, não tinha Deus como alvo e tinha apenas os seus desejos, suas ganâncias, e nisso o inimigo vem, entra e faz aquele estrago que só ele sabe fazer, né? Vá lá no Crente Podcast, assista lá o testemunho completo, que eu tenho certeza que isso vai abrir os olhos de muitas mulheres, né, que estão dentro da igreja e muitas vezes, ou homens também, que não esperam, né, o querer de Deus, o tempo de Deus, que Deus realmente prepara, né, um parceiro, um marido, uma esposa, mas no tempo dele, debaixo de oração. Tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.